um efeito duplo de energia e som. A massa de quartzo, quando submetida a esta tensão mecânica constante, produzia fricção sobre a superfície dos tetraedros de cristal, gerando uma carga elétrica negativa por um efeito hoje chamado de compressão elétrica. A massa de pedra se convertia em um imenso condensador de energia negativa. Existem dois tipos de quartzo. Os que ao vibrar produzem uma carga elétrica negativa, chamados de levogiros, e utilizados por Imhotep na grande massa de rocha fundida. E os que produzem uma carga elétrica positiva, chamados de dextrogiros, também utilizados nas lousas de granito de Tura que cobriam a superfície da pirâmide. Imhotep afirmou que a terceira lei do universo é que tudo vibra, tudo se move, nada está quieto. Tudo está em movimento. É a frequência de vibração das partículas constitutivas da energia que determina os diversos estados da realidade, a densidade da matéria, a mente e a altíssima vibração do espírito. Quanto maior a frequência de vibração, mais elevado o nível de consciência, de informação e respeito e mais avançado no caminho evolutivo. Tudo vibra, desde a mais baixa e densa matéria até o espírito puro. Esta é a lei que determina a existência de diversos tipos de energia, dependendo de seu nível vibratório. Energia elétrica, química, magnética, gravitacional e energia taquiônica, produzida por Saqqara. Revestindo a massa de ladrilhos de rocha, formaram a superfície exterior com lousas de granito de Tura, que tinham cristais de quartzo dextrogiros, que produz uma carga elétrica positiva. Cobrindo a massa de ladrilhos de rocha contra a superfície exterior de cada capa horizontal de pedra, colocaram blocos de pedra pómez, um material eletricamente isolante, nos quais colaram as lousas de granito de Tura. Estavam cortados em planos inclinados, para produzir planos verticais com uma inclinação de 73 graus. E superfícies horizontais com uma inclinação de 22 graus. Estes blocos criavam um isolamento elétrico entre as duas cargas elétricas, a negativa da massa de rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera. As duas cargas elétricas, a negativa da massa rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera, muito forte neste lugar de poder. Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma duas cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus quatro lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A quarta lei diz que tudo é dual. Tudo tem polaridade. Nesta realidade, tudo tem o seu oposto, que é idêntico em natureza, porém diferente em grau. Os extremos se tocam. Os dois polos são os extremos da mesma coisa. Calor e frio, opostos, são realmente o mesmo, os dois polos de uma coisa chamada temperatura. Luz e escuridão, grande e pequeno, suave e duro, branco e preto, ruído e silêncio, alto e baixo. A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide,
acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo, induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório. As partículas com cargas positivas giram no sentido horário e as partículas com cargas negativas ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância. As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontrem um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. Esta coluna de energia desce até o núcleo cristalino do planeta e se eleva a centenas de quilômetros sobre sua superfície até chegar à ionosfera. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor. O olho de... A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios-x, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral. Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento.
A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha um volume de 280 mil metros cúbicos de pedra, que pesavam 450 mil toneladas, 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou a Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros, e isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida. Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética.
O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície, as capelas falsas, o pátio das serpentes, enquanto a representação do faraó Josher observava de seu lugar privilegiado. A essa máquina quântica inventada por Imhotep foi dedicado muito tempo, esforço e recursos humanos e materiais, mas o retorno valeu o investimento. O vórtice foi utilizado para acelerar o desenvolvimento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus, encarregados de dirigir o caminho que elevou o nível de consciência de todo um povo. A energia taquiônica da pirâmide elevava a frequência de vibração e encurtava a longitude das ondas cerebrais, amplificando o poder mental e o campo eletromagnético da pessoa, a sua aura. Isso permitiu que os iniciados chegassem a níveis superiores do universo, podendo verificar a existência de novas realidades, dando segurança no caminho a toda a sociedade. Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. As pirâmides têm uma tecnologia quântica que começamos a descobrir agora. Uma tecnologia herdada pelos egípcios da desaparecida civilização Atlante. Saqqara é uma amostra incompreendida de uma tecnologia com a qual nem sequer sonhamos e que apenas começamos a vislumbrar. Tecnologia controlada pela consciência, dirigida ao aperfeiçoamento espiritual de todo o povo. O enorme circuito eletromagnético produziu e acelerou as partículas de energia. Converteu energia estática em energia em movimento, para depois transmutá-la em energia taquiônica. Em Saqqara, usaram pela primeira vez sons e campos eletromagnéticos de maneira simultânea, para elevar a vibração dos iniciados com uma tecnologia aperfeiçoada na pirâmide de Quéops. No plano físico, usaram a energia produzida pela pirâmide para construir avenidas eletromagnéticas, fenômeno de supercondutividade. Assentaram as bases da arquitetura com a utilização de blocos modulados de pedra.
Demonstraram a sua sensibilidade no elaborado muro externo, no muro do pátio arrematado por serpentes, nos refinados detalhes arquitetônicos da cenografia de pedra que escondia a máquina quântica. Desenvolveram fórmulas químicas para fundir rochas com alto teor de quartzo e ladrilhos de cerâmica com que forraram as sofisticadas galerias subterrâneas. Usaram os hieroglifos para talhar na pedra sua maneira de ver o universo. Sua visão ficou plasmada nas leis enunciadas por Imhotep e que são a base do conhecimento hermético dos maçons, Rosacruzes e Templários. Imhotep escreveu que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Nada existe por acaso, pois o acaso destruiria o universo. Pensando nisso, Einstein disse que Deus não joga dados.